Quando o Fernando me fez o convite para falar um tema, eu escolhi o tema de angiopatia amiloide. Na verdade, a ideia aqui não é falar tudo sobre angiopatia amiloide, até porque seria um tema muito grande para falar numa apresentação. Eu tentei focar em temas de angiopatia amiloide que seriam importantes para o neurovascular. A angiopatia amiloide é um tema fascinante que interessa várias subespecialidades da neurologia. Interessa ao neurovascular, interessa ao neurologista que faça a cognição, pela relação com doença de Alzheimer e pelos declínios cognitivos que ela causa, e também para o neurologista que trabalha com doenças autoimunes, porque existem complicações, como a gente vai falar, autoimune da doença. Então, realmente uma doença muito interessante para o neurologista de um modo geral. Aqui são meus conflitos de interesse. Bem, quando a gente fala de doenças relacionadas à amiloide, a gente sempre pensa em doença de Alzheimer, né? Então, a gente tem a degradação do amiloide formando, na doença de Alzheimer, formando um excesso de A-beta-42, e essa beta-42 se deposita no parênquima cerebral, formando as placas características da doença. Na angiopatia amiloide, o depósito, também existe depósito de A-beta-42, mas o depósito é principalmente de A-beta-40. E ao invés dessa fração de amiloide se depositar no tecido cerebral, ela se deposita na parede de artérias capilares e veias. E aí a parede do vaso fica mais frágil e, eventualmente, levando à ruptura. Gabriel, só um segundo, só um detalhe. Neto, está sendo gravado? Ah, já vi que está sendo, desculpe interromper. Nenhum problema. Quando a gente fala em angiopatia amiloide, hoje existem critérios bem definidos que são usados tanto em ambiente de pesquisa quanto para diagnóstico. Você pode tirar a tela do campo inferior direito. Pronto, acho que foi. Tanto para pesquisa quanto para diagnóstico. E o critério mais utilizado hoje é o critério de Boston 2.0. A apresentação clínica é uma pessoa acima de 50 anos que tenha uma hemorragia intracerebral espontânea ou uma hemorragia subaracnoide da convexidade ou sinais neurológicos focais transitórios, que os americanos chamam de amyloid spells, ou declínio cognitivo leve ou demência. Além dessa apresentação clínica, o paciente precisa ter uma ressonância que mostre ou duas hemorragias lobares superficiais ou uma hemorragia lobar mais alterações típicas na substância branca, que eu vou mostrar mais adiante do que se trata. Então, se o paciente tem esse critério clínico, o critério radiológico, ele tem angiopatia amiloide provável. A angiopatia amiloide possível se tem a apresentação acima, e ele tem ou uma hemorragia superficial ou um aspecto específico da substância branca. Tá? O diagnóstico definitivo, teoricamente, só através de biópsia. Existem exames mais novos que se discute se eles podem ajudar no diagnóstico definitivo de angiopatia amiloide, como PET amiloide e dosagem de amiloide, mas ainda não. O diagnóstico definitivo apenas por biópsia. Bem, aqui estão as alterações que a gente tem na doença. Então, hemorragias lobares, essa primeira. Aqui, essas microhemorragias. Aqui a hemosiderose superficial. E aqui, várias áreas de hemosiderose superficial, que é chamado de hemosiderose superficial disseminada. Existem alguns autores que defendem que existe mais de um tipo de angiopatia amiloide, que essa segunda forma aqui seria uma forma onde existe depósito
de amiloide nos capilares, gerando essas pequenas hemorragias. Talvez essa forma seja diferente das formas que têm apenas hemorragias lobares e hemosiderose superficial. Mas isso a gente vai comentar mais adiante. E as lesões não hemorrágicas, uma lesão bem comum, mas não específica, são as hiperintensidades de substância branca periventricular, principalmente na área posterior dos ventrículos. Então, isso é comum, mas não é específico de angiopatia amiloide. Menos comum e mais específico são esses espaços de Vichy-Robin ou espaços perivasculares alargados no centro semioval. Então, são bem típicos nessa localização. E podem existir infartos distais, pequenos, e lacunas lobares. Então, são essas as lesões hemorrágicas e lesões de substância branca características. Eu tentei dividir aqui em três tipos de angiopatia amiloide. A mais comum seria a forma esporádica, que disparadamente é o que a gente vê mais na prática, onde o paciente pode ter hemorragia intraparenquimatosa, ou lobar, ou hemosiderose superficial. Alguns pacientes têm só declínio cognitivo, sem ter uma clínica de hemorragia. Alguns pacientes têm aqueles amiloid spells, que são episódios neurológicos focais relacionados à angiopatia amiloide, a gente vai comentar sobre isso. E alguns pacientes têm essa inflamação relacionada à angiopatia amiloide também, que a gente vai comentar. Então, o que são os spells, né? Os sintomas focais relacionados à angiopatia amiloide? Também existem critérios bem estabelecidos para isso hoje, que vou tentar tirar da frente da referência, mas são considerados sintomas transitórios focais, geralmente unilaterais, ou motores, ou sensitivos, ou de linguagem, como disartria e afasia. Geralmente eles se resolvem em 30 minutos, mas podem durar até mais tempo. E geralmente eles têm uma característica interessante, que o déficit não aparece todo de uma vez só. Ele migra de uma área para outra do cérebro. Ele começa na mão, ele migra para a face, como, por exemplo, uma área de enxaqueca. É lógico que o paciente, para fazer o diagnóstico de episódio neurológico transitório relacionado à angiopatia amiloide, ele tem que ter a apresentação clínica, ele tem que ter imagem de angiopatia amiloide, e existem dados que sugerem que seja isso, mesmo quando o paciente tem outras fontes de AIT potenciais, como, por exemplo, o paciente com fibrilação atrial, o que sugere muito que que isso seja um episódio neurológico focal relacionado à angiopatia amiloide. Quando o paciente tem uma hemorragia na convexidade ou uma siderose superficial, numa área que é responsável pelos sintomas. Então, quando isso acontece, isso sugere que a etiologia são esses episódios. Não sugere quando o paciente tem uma imagem sugestiva de uma isquemia aterotrombótica, por exemplo. Embora não seja, muitas vezes, tão fácil você ter certeza que essa isquemia de etiologia aterotrombótica, como a gente vai comentar mais adiante. Então, a etiologia desses episódios, o que se acredita é que exista pelo depósito de amiloide, ocorre uma hemorragia intraparenquimatosa, essa hemorragia gera inflamação, e essa inflamação leva a uma depressão alastrante. E essa depressão alastrante que explica essa evolução mais lenta, mais gradativa dos sintomas. O que pode confundir, às vezes, é que, em alguns cenários, são descritas lesões com aparência isquêmica na área onde o paciente tem sintomas, em paciente com angiopatia amiloide. Então, é possível, algumas vezes, ver lesões isquêmicas, e é muito difícil diferenciar se isso é uma isquemia primária ou uma isquemia relacionada à angiopatia amiloide. E é lógico que é um dilema importante, porque o tratamento de uma isquemia e o tratamento de angiopatia amiloide são opostos. Aqui foi um artigo interessante que saiu na Annals of Neurology no ano passado,
onde ele pegou pacientes com esses episódios neurológicos focais, e de 6 pacientes com episódios, 5 tinham pequenas captações de contraste na área responsável pelos sintomas. Então, sugerindo que realmente exista uma etiologia inflamatória para essa apresentação. Tá? E isso pode, inclusive, ajudar no diagnóstico. Uma outra complicação da angiopatia amiloide é um processo conhecido como inflamação relacionada à angiopatia amiloide. Diferente dos SPELs, a gente está falando aqui de grandes inflamações no cérebro, geralmente bem assimétricas como essa, e mais comuns até em regiões posteriores do cérebro, occipital, parietal, temporal, tá? Como, por exemplo, nesse caso. Tá? Qual a fisiopatogenia dessa inflamação relacionada à angiopatia amiloide? O que se acredita é que alguns pacientes façam anticorpos naturalmente contra o amiloide. Então, esses anticorpos foram demonstrados em estudos de líquor de pacientes com essa complicação. Esses anticorpos se aderem, principalmente a capilares, e levam à ruptura desses capilares. Se a ruptura for menos grave, você tem edema. Se a ruptura for mais grave, você tem sangramentos. Então, hoje, o que se acredita é que essa inflamação relacionada à angiopatia amiloide e o que a gente está vendo agora com as novas terapias anti-amiloide, que a gente chama de ARIA, na verdade, são a mesma doença. A inflamação relacionada à angiopatia amiloide seria uma área natural, espontânea da própria pessoa, bem mais raro, enquanto a inflamação relacionada a esses anticorpos seria uns anticorpos externos provocando a doença. Também critérios diagnósticos bem estabelecidos, geralmente a apresentação é um pouco diferente dos SPELs, esse paciente tem cefaleia, geralmente esses pacientes ficam encefalopáticos, e geralmente eles têm alterações mais posteriores, têm alterações visuais, podem ter quadros confusionais. E, classicamente, a ressonância mostra esses edemas da substância branca de forma bem assimétrica. E, lógico, para o paciente, para você fazer o diagnóstico, ele precisa ter imagem de angiopatia amiloide. O diagnóstico diferencial dessa inflamação relacionada à angiopatia amiloide, os americanos chamam de CAA-RI, com PRES, que pode dar uma clínica parecida, com síndrome de vasoconstrição cerebral reversível. Geralmente acontece essa enfermidade em pacientes mais jovens, mas também com vasculite, às vezes com tumores e com leucoencefalopatia multifocal progressiva. Esse foi um artigo bem interessante que saiu na Annals of Neurology agora, em janeiro. Os ingleses de Queen Square pegaram 37 pacientes com angiopatia amiloide e inflamação relacionada à angiopatia amiloide e 158 pacientes com a angiopatia amiloide sem inflamação relacionada à angiopatia amiloide. O que eles viram? Que esses pacientes são diferentes. Os pacientes que têm inflamação relacionada à angiopatia amiloide têm mais fatores de risco, como, por exemplo, dislipidemia, hipertensão. Eles têm mais condições clínicas gerando inflamação crônica, como doenças autoimunes e malignidades. Então, clinicamente, são pacientes diferentes. E um dos dados mais interessantes aqui foi o dado de imagem. A angiopatia amiloide dos pacientes que fazem inflamação é diferente da angiopatia amiloide dos pacientes que não fazem inflamação. Então, aqui são a consequência da inflamação, então é lógico que esse paciente tem inflamação e os outros não, mas quando a gente olha a imagem que permite fazer os critérios de angiopatia amiloide, reparem aqui que hemorragia intracerebral, macrohemorragia, eles têm menos do que os pacientes que não fazem inflamação, eles têm menos hemorragia subaracnoideia de convexidade, entretanto, o número de microsangramentos desses pacientes é muito maior. A média de microsangramentos dos pacientes com inflamação foi de 207 microhemorragias contra 19 microhemorragias dos pacientes com angiopatia amiloide que não fazem inflamação.
Qual a teoria desses autores? Eles acham que já tem trabalhos mostrando já há mais de 10 anos que existem 2 subtipos de angiopatia amiloide. O tipo 1, que além do amiloide se depositar nas artérias, na veia e nas veias, ele se deposita também nos capilares, e essa hemorragia dos capilares, esse depósito nos capilares que causa essas microhemorragias. Essa angiopatia amiloide capilar ou do tipo 1 está muito mais relacionada à doença de Alzheimer e está mais relacionada a uma genotipagem E4 da APOE. Já a angiopatia amiloide tipo 2, os pacientes têm amiloide nas veias e nas artérias, não têm amiloide nos capilares, então eles não fazem microhemorragia, e esses pacientes também não fazem inflamação relacionada à angiopatia amiloide. Interessante, esses pacientes têm muito menos doença de Alzheimer e têm um percentual muito maior de APOE2 na genotipagem. Então, essa é uma teoria interessante que vem aparecendo. Aqui a consequência a longo prazo dessa inflamação relacionada à angiopatia amiloide. Notem aqui um paciente, o cérebro antes do evento, aqui a inflamação, e notem a atrofia significativa que acontece alguns meses após o edema. Bem, a segunda forma de angiopatia amiloide, muito mais rara, eu particularmente nunca vi um caso, mas volta e meia a gente lê, é a angiopatia amiloide iatrogênica. Tá? Essa enfermidade é bem descrita, como eu falei, é muito mais rara, que é um estudo multicêntrico com 27 casos. São pessoas, geralmente, que tiveram na infância neurocirurgia, e frequentemente nessa neurocirurgia foi usado enxerto de dura mater de cadáveres. Então, a teoria é que a angiopatia amiloide, assim como a doença priônica, ela pode ser transmitida através de uso de material humano. E um dado que é um pouco preocupante é que existem alguns desses casos que não receberam material humano e desenvolveram angiopatia, sofreram neurocirurgia e tiveram angiopatia amiloide alguns anos depois, numa idade muito mais precoce do que a angiopatia amiloide convencional. Então, existe um hiato aí de 2 décadas, 3 décadas após a cirurgia para o desenvolvimento dos sintomas. E a terceira e última forma de angiopatia amiloide é uma forma hereditária. Tá? Existem várias descrições de genes que causam angiopatia amiloide hereditária. Alguns não são relacionados diretamente a beta-amiloide e outros são relacionados a beta. Então, por exemplo, existem várias famílias holandesas, por exemplo, que têm talvez os mais estudados de angiopatia amiloide hereditária. A diferença, além da história familiar, é a idade. Esse paciente geralmente tem um início bem mais precoce dos sintomas do que as formas esporádicas. Bem, em relação a tratamento, infelizmente a gente não tem nenhum tratamento específico para angiopatia amiloide. As medicações que a gente tem agora anti-amiloide, pelo contrário, são até contraindicadas em pacientes com angiopatia amiloide. Existem vários estudos, mas por enquanto o que a gente tenta fazer é não aumentar o risco de hemorragia. E aí foi um pouco que eu preparei para uma apresentação que era inicialmente mais para neurovasculares. O que a gente sabe hoje é que, quando a gente compara, pelos estudos de fibrilação atrial, quando a gente compara os novos anticoagulantes, a apixabana, a rivaroxabana, dabigatran também, a edoxabana, é que a chance desses novos anticoagulantes causarem hemorragia cerebral é muito, muito menor do que a varfarina. Então, alguns estudos mostram que a chance é menos da metade de causar hemorragia cerebral do que a varfarina. Então, se em algum cenário a gente precisa anticoagular pacientes que têm risco de hemorragia cerebral, a preferência é dessas medicações. Um outro dado interessante é que, além de a frequência ser muito mais baixa, quando essas medicações causam hemorragia cerebral,
a hemorragia cerebral é muito menos grave. Então, aqui é um estudo antigo, em que ele pegou pacientes com 114 pacientes com hemorragia por varfarina, 47 por DUC, por esses novos anticoagulantes, e o NIH inicial foi a metade nos pacientes com uso dos novos coagulantes, ou seja, a gravidade muito menor, e o volume da hemorragia também é metade, ou seja, a gravidade, mas muito menor, e a hemorragia muito menor. E quando a gente olha o desfecho a longo prazo dessas hemorragias relacionadas a anticoagulante, são muito menos graves do que as hemorragias relacionadas à varfarina. Bem, então, dito isso, hoje a gente tem várias informações interessantes. O que essas informações mostram, geralmente não são estudos específicos em angiopatia amiloide, até porque esses grandes estudos, com 4, 5 mil pessoas, eles não têm um diagnóstico bem estabelecido de angiopatia amiloide, mas os estudos geralmente falam pacientes que têm hemorragia cerebral. E aí a gente divide em dois grandes grupos, microhemorragias e macrohemorragias. Então, essa a meta-análise que saiu no Lancet em 2019, pegou várias coortes em que eles separaram pacientes que tinham microhemorragias cerebrais, poderiam ser microhemorragias causadas por hipertensão ou por angiopatia amiloide, e pacientes que não tinham microhemorragia cerebrais. E o que foi observado? Que as pessoas que têm hemorragia cerebral, microhemorragias, após um AVC isquêmico, elas têm um risco muito maior de ter hemorragia, era esperado, elas têm microhemorragias, têm mais risco de ter hemorragia, só que elas também têm mais risco de ter AVC isquêmico. Ou seja, pessoas que têm microhemorragias no cérebro têm um risco muito maior de complicar para os dois lados, mais sangramento e mais AVC isquêmico. E isso é bem consistente, e os estudos mostram que quanto mais hemorragias você tem, maior o risco de AVC hemorrágico e maior o risco de AVC isquêmico. Então, por exemplo, nessa meta-análise, eles separaram pacientes com 100 microhemorragias, com uma, com duas a 4, desculpe, e 5 ou mais. E reparem que o risco é muito maior de acordo com o número de hemorragias, tanto para AVC isquêmico quanto para AVC hemorrágico. Então, são pacientes de um risco mais alto. O que a gente sabe em relação a baixar o colesterol desses pacientes? Foi um artigo que saiu na Neurology também há 2 anos. Estudos observacionais sugerem que pacientes que têm microhemorragias e usam estatina, parece que isso não aumenta o risco de hemorragia cerebral, diminui o risco de AVC isquêmico e não aumenta o risco de hemorragia. Então, parece, de acordo com estudos observacionais, que usar estatina nesses pacientes é seguro. Aqui é uma diretriz recente, o que a gente pode fazer quando a gente precisa usar anticoagulante ou antiagregante num paciente que tem hemorragia cerebral. Então, eles dividem esses pacientes em, basicamente, 4 grandes grupos. Pacientes que têm uma ou poucas, 2 hemorragias, microhemorragias, pacientes que têm várias microhemorragias, pacientes que têm uma área de hemosiderose superficial e pacientes que têm múltiplas áreas de hemosiderose superficial. Esse último paciente é o paciente de mais risco. Então, esse paciente, ele, por exemplo, mesmo que ele tenha indicação se ele já fez um AVC isquêmico, ele tem indicação de receber anticoagulante, é controverso se esse paciente possa receber anticoagulante. Até se permite fazer antiagregante nesse paciente, se ele, por exemplo, sofreu um infarto agudo do miocárdio, mas se tenta evitar dupla antiagregação. Esses pacientes são mais tranquilos, tá? Esse aqui preocupa um pouco em relação ao uso de anticoagulante, tá? Então, aqui o que a gente faz é, de um modo geral, a gente não evita, nesses 3 primeiros, usar antiagregante, nesse último, a gente tenta evitar dupla, nesses 2 primeiros, existe uma preocupação menor em usar anticoagulante, mas sempre a gente dá preferência aos novos anticoagulantes, enquanto nesse aqui se discute não usar anticoagulante, fechar a auriculeta, e nesse grupo é incerto. Bem, saindo de microhemorragias e indo para macrohemorragias, tá? Quando a gente fala
muitas vezes a gente discute, a gente vai ter que anticoagular um paciente que já teve hemorragia cerebral. Às vezes se acredita que, não, mas é muito raro o paciente ter uma hemorragia cerebral e ter que usar um anticoagulante. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Esse é um registro hospitalar de pacientes internados com hemorragia intracerebral no hospital de Dijon. E o que eles viram é que a chance de um paciente ter fibrilação atrial em pacientes com AVC hemorrágico vem aumentando de forma significativa. E hoje, 25% dos pacientes, ou seja, um quarto dos pacientes com hemorragia cerebral tem fibrilação atrial. Ou seja, não é algo incomum o paciente ter um AVC hemorrágico e desenvolve fibrilação atrial. É relativamente frequente. Um quarto dos pacientes com AVC hemorrágico tem fibrilação atrial e você precisa tomar uma decisão em relação ao que fazer com essa fibrilação atrial. Da mesma forma que eu mostrei que pacientes que têm microhemorragias têm um risco muito maior de ter AVC isquêmico e AVC hemorrágico, aqui é um estudo mostrando que pacientes que têm macrohemorragias, pacientes que têm um AVC hemorrágico, a gente já sabe que ele tem um risco maior de ter AVC hemorrágico, mas também ele tem um risco muito maior de ter AVC isquêmico. Ou seja, os pacientes são um problema. Eles têm um risco maior de hemorragia e têm um risco maior de isquemia, como visto aqui nesse gráfico. Se ele tem uma hemorragia cerebral, o risco de ele ter uma isquemia é muito maior. Bem, como a gente trata esses pacientes, e é interessante como a informação evoluiu nesses últimos anos. Aqui são vários estudos observacionais que pegaram pacientes que tinham tido hemorragia cerebral e randomizaram para receber anticoagulante ou placebo. São estudos antigos, então a maioria deles randomizou para, iniciou a varfarina ou iniciou a antiagregante. Então, são estudos observacionais, os pacientes não foram randomizados. A critério do investigador, ele recebia anticoagulante ou recebia antiagregante. A grande questão é que nessa tomada de decisão existia um viés muito grande. Então, aquele de muito risco, geralmente não se começava anticoagulante. Mas o que essas meta-análises de estudos observacionais sugeriam? Se o paciente tem um AVC hemorrágico e você começa anticoagulante, você diminui muito o risco de ele fazer um AVC isquêmico, isso é esperado. O dado interessante que veio desses estudos é que você não aumentaria muito o risco desse paciente fazer um AVC hemorrágico, ou seja, você está protegendo de AVC isquêmico e parece que você não aumenta muito o risco de AVC hemorrágico. Entretanto, como eu falei, esses estudos têm um viés de inclusão muito grande. E aí aparecem os primeiros estudos randomizados, pequenos, fase 2, onde eles pegam pacientes que sofreram AVC hemorrágico e randomizam para receber anticoagulantes, geralmente anticoagulantes mais modernos, apixabana, qualquer um dos novos anticoagulantes, ou antiagregantes. E o que a meta-análise desses estudos fase 2 mostra? Se você usa anticoagulante, você diminui muito a chance de fazer um AVC isquêmico, confirma os dados de estudos observacionais, e você não aumenta de forma significativa, aumenta um pouco, mas não de forma significativa o risco de hemorragia, ou seja, novamente eles sugerem que seja seguro. E o dado mais interessante é quando você vai ver as variáveis que foram identificadas, se o paciente tem uma hemorragia lobar, e muitos desses pacientes têm angiopatia amiloide, ou se ele tem uma hemorragia profunda, não interfere muito, ou seja, o resultado é mais ou menos o mesmo por esses estudos quando você usa, quando o paciente tem uma hemorragia lobar ou quando tem uma hemorragia mais profunda. Agora, o dado muito interessante vem dos estudos maiores. Então, a gente está falando dos estudos fase 2, estudos com 30 participantes, estudo com 100 participantes. E agora a gente fala dos estudos fase 3, talvez o mais conhecido deles seja o ENRICH-AF, que tem 1.200 participantes. Então, aqui o nível de evidência que a gente tem para tomar decisões provavelmente vai ser muito maior. O ENRICH, particularmente, foi um estudo que randomizou os pacientes para receberem pacientes com AVC hemorrágico e fibrilação atrial para receberem edoxabana ou tratamento padrão.
E o que aconteceu? Há 2 anos, se não me engano, em 2023, o Comitê de Segurança do NIH mandou uma carta para o Lancet dizendo nós tivemos, desses 700, quase 700 pacientes que a gente teve, randomizou, 25% deles tinham hemorragia lobar, 5% tinham hemorragia subaracnoideia. Esses pacientes que foram randomizados com hemorragia lobar, muitos desses tinham angiopatia amiloide, ou hemorragia subaracnoideia de convexidade, provavelmente quase todos esses tinham angiopatia amiloide, eles tiveram um excesso de hemorragia com edoxabana, e o Comitê de Segurança não acha mais seguro que esses pacientes sejam randomizados para o estudo. Então, diferente dos estudos anteriores, tem uma informação aqui, olha, provavelmente é muito arriscado anticoagular pacientes com angiopatia amiloide. Então, essa é a informação mais recente, com um nível científico muito maior pelo número de pacientes. Então, existem estudos que estão randomizando o paciente com AVC hemorrágico e com fibrilação arterial para fechar a auriculeta e talvez comparando isso com a pixabana, por exemplo. Então, a gente vai ter muito mais informação nos próximos 2 anos. Aqui é uma diretriz de como abordar pacientes com angiopatia amiloide. Então, aqui, por exemplo, em algumas situações, a gente já tem diretrizes aprovadas pelo FDA. Então, por exemplo, num paciente com fibrilação atrial e angiopatia amiloide, o FDA permite você considerar fechamento da auriculeta como alternativa. Por exemplo, se o paciente tem angiopatia amiloide e faz uma trombose venosa profunda, esse paciente não deve anticoagular, ele deve colocar um filtro na veia cava. Se o paciente tem uma embolia pulmonar, ele deve ser anticoagulado pelo menor tempo possível. Entretanto, em outros cenários, é muito difícil tomar uma decisão. Então, por exemplo, o paciente tem um trombo intracardíaco. O que eles sugerem é que você tem que anticoagular esse paciente, mas anticoagular pelo menor tempo possível e fazer imagem para parar a anticoagulação assim que o trombo seja resolvido. Se o paciente tem uma válvula mecânica, você não pode usar DOAC para esse paciente. Então, se esse paciente tem um risco muito grande de AVC hemorrágico pela angiopatia amiloide, você deve considerar trocar a válvula desse paciente. E se o paciente tem, por exemplo, síndrome do anticorpo antifosfolipídio, infelizmente, a gente não tem nenhuma alternativa para esse paciente. Esse paciente tem de anticoagular com varfarina, então o risco dele fazer uma hemorragia é muito grande, eu acho que essa decisão tem que ser tomada individualmente. Então, aqui é uma recomendação publicada no International Journal of Stroke, no ano passado, que ele sugere, que ele faz recomendações de como lidar com pacientes com angiopatia amiloide, quando eles têm infarto, quando eles têm AVC, quando eles têm FA, quais as condutas que devem ser tomadas em cada cenário. É bem interessante esse artigo, acho que vale muito a pena a gente consultar quando tiver um paciente mais difícil. Bem, como falei, essa é uma aula mais voltada para o neurovascular, não é uma aula completa de angiopatia amiloide, mas acho que eu toquei nos assuntos, nos temas que eram interessantes para a gente. Obrigado. Tá joia, doutor Gabriel. Queria agradecer pela aula excelente, que eu acredito que muito nos agregou com essa atualização, um tema tão prevalente na prática clínica de neurologia. E falar que o espaço está aberto caso alguém precise tirar alguma dúvida. Gabriel, eu poderia começar? Lorena que manda. Claro. Gabriel, eu me interesso muito por os fenômenos paroxísticos. E essas crises, esses spells dos pacientes com angiopatia amiloide, que a fisiopatologia relaciona a depressão alastrante, eu fico me perguntando se o fenômeno epilético poderia participar, porque a depressão alastrante, ela tanto é um gatilho para as crises de enxaqueca, até um início, quanto também para as crises epiléticas. E como as hemorragias tendem a ser muito corticais, pelo menos num dos tipos de angiopatia amiloide, e a córtex é muito epileptogênica, eu me pergunto, tem estudos sobre mecanismos de epilepsia nessas crises, nesses spells?
Que eu saiba, não tem muitos estudos em relação à detecção de crise nesse paciente, mas um dos tratamentos recomendados nesse cenário é o uso de anticonvulsivo. E talvez a lamotrigina seja um dos anticonvulsivos mais usados em pacientes com amyloid spells. Outros autores defendem que o corticoide seja mais eficaz do que os anticonvulsivos. Então, tem uma corrente que defende o uso de anticonvulsivos, principalmente a lamotrigina, e tem outra que defende o uso de corticoide para esses pacientes. Obrigado, Gabriel. Se não tiver outra pessoa querendo falar, eu tenho outra pergunta também. Posso emendar, Gabriel? Lorena? Sim, à vontade, doutor Fernando. Me chama a atenção, Gabriel, quando a gente estuda os artigos sobre a prevalência de angiopatia amiloide, por exemplo, em pacientes que submeteram a necrópsia e morreram por vários motivos. E acima de 60 anos, sobretudo acima de 80 anos, a prevalência é muito alta. Então, eu fico me perguntando, será que a gente está deixando passar despercebido muitos casos de angiopatia amiloide ou que a maioria dos casos de angiopatia amiloide é assintomática? É possível que muitos pacientes com angiopatia amiloide sejam assintomáticos. Existe um percentual muito grande de pacientes com angiopatia amiloide que tem doença de Alzheimer. Parece que isso vale mais para aquela angiopatia amiloide do tipo 1, aquela do tipo capilar. Então, muitas vezes o paciente não tem sintomas de sangramento, mas ele vai ter disfunção cognitiva. E o que se acredita que a angiopatia amiloide do tipo 2, aquela que dá mais, que não dá essas microhemorragias, esteja menos associada à doença de Alzheimer, e talvez esses pacientes possam não ter tantos sintomas cognitivos. Então, é possível que isso passe desapercebido. É muito comum a gente fazer uma imagem de cérebro em paciente idoso que precisa anticoagular e, quer dizer, muito comum. Volta e meia a gente encontra angiopatia amiloide. O que eu acho difícil até algumas vezes é ter certeza que a clínica do paciente é por aquela hemorragia ou se ele não tem alguma outra doença causando aquela clínica. Então, realmente é uma questão que eu acho bem importante que você colocou. Mais uma última questão. Quando há um fenômeno isquêmico na angiopatia amiloide, a minha impressão é que a própria angiopatia amiloide pode dar isquemia, ou não, ou essas isquemias são um outro fenômeno que se associa à angiopatia amiloide. Então, a própria angiopatia amiloide pode dar isquemia. E a questão mais difícil, que eu acho mais difícil, é porque o tratamento da isquemia da angiopatia amiloide é se você acha que foi a angiopatia amiloide que causou a isquemia, você vai retirar as medicações que afinam o sangue. E se você acha que tem uma outra etiologia, você vai tentar, por exemplo, se o paciente tiver fibrilação atrial, você vai pensar até em fazer um antiagregante ou um anticoagulante para o paciente. Então, eu acho que esse é o cenário mais difícil. Se o paciente tem uma isquemia, é possível que ela seja pela angiopatia amiloide, aí você não tem que fazer nada, mas se ela não for pela angiopatia amiloide, você tem que antiagregar o paciente. Eu lembro de um caso bem interessante na New England, isso foi nos anos 80, é um paciente que ele faz episódios neurológicos de repetição e eles interpretam como um ataque isquêmico transitório. E eles começam um antiagregante, o paciente continua fazendo, ele começa outro antiagregante, aí o paciente continua fazendo, eles começam um anticoagulante e o paciente sangra e morre. E é o diagnóstico na necrópsia, eles viram a necrópsia, inflamação na parede dos vasos, de amyloid spells causados por inflamação na parede do vaso. Mas eles foram confundidos com eventos isquêmicos e foram tratados agressivamente e o paciente morreu. Então, acho que isso é difícil, às vezes, na prática. Mas você está certo, isso pode causar isquemia, sim. Vou abusar. Existe assinatura licórica da angiopatia amiloide?
A grande dificuldade de você fazer marcadores sorológicos para angiopatia amiloide é porque, por exemplo, quando a gente usa os marcadores para Alzheimer, você faz uma fração do 42 sobre 40. Né? Na angiopatia amiloide, altera mais o 40. E para complicar as coisas, alguns pacientes podem ter angiopatia amiloide e doença de Alzheimer. Então, como essa fração vai ficar, não é tão claro. Mas, de modo geral, esses pacientes têm um perfil um pouco diferente da doença de Alzheimer. A tal desses pacientes é muito mais baixa que a doença de Alzheimer, é mais alta dos controles, mas não tem um exame fidedigno para você bater o martelo e dizer esse exame faz o diagnóstico definitivo de angiopatia amiloide. O outro problema com o PET amiloide é que você não tem uma resolução para dizer, olha, esse amiloide que eu estou vendo no PET está no parênquima ou está no vaso. Então, ele também não ajuda no diagnóstico de angiopatia amiloide. Ele diz que tem amiloide, mas não diz aonde está. Obrigado, Gabriel. Gabriel, você permite? Lorena? Sim, sim. Gabriel, você veja como esse paciente é delicadíssimo, tanto no diagnóstico como na conduta. E para neurologista experiente e neurovascular. Então, você imagina esses exemplos que você citou de pacientes apresentando episódios aparentemente isquêmicos transitórios, com uma conduta que vai agravando e levando o paciente até um desfecho fatal. Você imagina num ambiente de emergência atendido por generalistas, não é? Tragédias que podem acontecer, tanto de manejo. E agora que a gente também o próprio, num centro de boa tecnologia, um PET amiloide não é capaz de definir se o amiloide está no parênquima ou se está no endotélio. Qual seria o protocolo mínimo, digamos assim, neuroradiológico, que seria exigido para se afastar o máximo de risco de fazer uma misinterpretation, assim? Se você está entendendo a minha pergunta. Entendi. Entendi. A gente ainda usa como critério a ressonância, né? Como o PET e os marcadores, seja no sangue, seja no líquor, não tem uma alteração patognomônica da angiopatia amiloide, ainda o critério utilizado são os critérios de Boston aplicados à ressonância. Muito bem. Outro pedido que eu gostaria que você disponibilizasse esse artigo que você ilustrou na aula, de janeiro do Annals, que você disponibilizasse para a gente, parece bem interessante. Sim, mando agora lá no grupo. Muito obrigado. Doutor Gabriel, o Deboé levantou a mão e, em seguida, o Igor Oliveira. Boa noite. Boa Eu noite. fiquei um pouco confuso no final da explanação. Primeiramente, na angiopatia amiloide, se usava o antiagregante, até mesmo o anticoagulante. E no final da explanação, parece que isso aí foi invertido. Só um esclarecimento, pode ser? Lógico. Na verdade, a gente não usa o antiagregante, o anticoagulante. Eu quis dizer é que há alguns anos atrás, a gente conhecia muito pouco desses spells. E quando o paciente tinha uma apresentação de sintoma neurológico focal, sempre se acreditava que isso eram eventos isquêmicos. E aí se começava anticoagulante ou antiagregante para esse paciente e acabava piorando a angiopatia amiloide. Então, na angiopatia amiloide, a gente não usa anticoagulante nem antiagregante. A dificuldade num paciente que precisa usar por um outro motivo. Um paciente que precisa usar anticoagulante porque ele infartou. Um paciente que precisa usar anticoagulante porque ele tem fibrilação atrial. Eu acho que essa é a grande dificuldade que a gente está tentando entender o que fazer com esse paciente. E a gente achava que isso era raro, mas como eu mostrei, não é raro. É muito comum que pacientes com AVC hemorrágico tenham fibrilação atrial, e você tem que tomar uma conduta nesse cenário. Então, é uma situação que eu acho que a gente vai ter que entender um pouco mais aí, como
como tratar nos próximos anos. Obrigado. O Igor Oliveira também levantou a mão. Oi, professor Gabriel. Obrigado pela aula, primeiramente. Eu ia fazer uma pergunta sobre a oclusão de auriculeta na vida real. Alguns grupos desejam ainda manter o paciente anticoagulado após a oclusão de auriculeta cardíaca. Geralmente, como é que tem sido esses segmentos ou tomada de decisão desses pacientes na vida real? Se eles têm angiopatia amiloide, faz a oclusão da auriculeta e deixa o paciente realmente sem anticoagulação? Faz por um tempo reduzido? Então, acho que essa questão é bem difícil, porque nesses pacientes com angiopatia amiloide, a minha impressão é que você tem que mudar o protocolo. A gente teve uma paciente, por exemplo, até da universidade, que ela tinha angiopatia amiloide e tinha fibrilação atrial, e tinha muita angiopatia amiloide, e a gente decidiu fechar a auriculeta dela. E o protocolo deles era usar anticoagulação e depois usar 2 antiagregantes. A gente pediu para que não usasse 2 antiagregantes, usasse um antiagregante só. E ela fechou a auriculeta, ela usou um antiagregante e ela, infelizmente, evoluiu com AVC hemorrágico e foi a óbito. Então, mesmo o antiagregante nesses pacientes pode ser arriscado. Agora, ele falou que não tinha como não usar nada. Eu acho que a minha impressão é que a gente está aprendendo, mas a minha recomendação seria usar o mínimo possível de anticoagulante e tentar não usar duplo antiagregante nesses pacientes. Perfeito, professor, obrigado. Dr. Welder Filho também tem uma pergunta. Obrigado, professor, pela aula, que é o da residente de neuro da UFRJ. Queria perguntar ao senhor da experiência do senhor na variante inflamatória, porque existe a possibilidade de pulso, e aí a gente está até com o paciente fazendo pulsoterapia e tudo mais, principalmente no que tange o manejo no pós. O que o senhor tem a falar para mim sobre isso? E obrigado de novo aí pela aula. Então, felizmente não é uma situação tão comum, mas a gente já teve alguns pacientes. Classicamente, o tratamento é pulsoterapia, na fase aguda, mas existem trabalhos também com imunoglobulina. A minha experiência, nos poucos casos que a gente teve, foi usar corticoide. E responde muito bem. A questão é que, às vezes, recorre quando você para o corticoide. O que a gente faz é fazer pulso e tentar usar corticoide por um tempo oral depois e tirar bem devagar. A dúvida é se vale a pena começar um imunossupressor, tipo azatioprina ou até um rituximab para esses pacientes, ou se dá para fazer só com corticoide. Eu tenderia a tentar tratar só com corticoide, mas se na tentativa de retirar o corticoide recorresse, clinicamente ou na imagem, eu tenderia a usar um imunossupressor. A gente teve recentemente uma paciente que veio no consultório com inflamação relacionada à angiopatia amiloide, ela fez um quadro de encefalopatia confusional, e ela não estava tão grave assim, e a gente acabou tratando com dexametasona. E ela ficou muito bem, ela respondeu muito bem ao tratamento com dexametasona, dose alta, 4 miligramas 4 vezes por dia, e com redução gradativa. Mas a recomendação formal ainda é pulsoterapia com corticoide para esse paciente. A resposta, ela é precoce ou pode levar alguns dias? E caso não tenha uma resposta importante, há que se pensar em diagnósticos diferenciais? Sim, você viu ali na tabela, né, os diagnósticos diferenciais são bem importantes, né? Desde leucoencefalopatia multifocal progressiva, lesão tumoral, vasculite, então tem vários diagnósticos diferenciais. Nos casos que a gente viu, a resposta foi relativamente, a melhora foi relativamente precoce com o uso de corticoide. Se esse paciente não melhora com corticoide, você pode fazer imunoglobulina ou até fazer plasmaférese. Mas a gente não chegou a usar esses tratamentos. Assim, dos 3 casos que eu lembro que a gente teve, os 3 responderam a corticoide, 2 a pulso e 1 a dexametasona.
Muito obrigado. A Conceição Ferraz perguntou no chat qual a importância do CPAP para mitigar a hipertensão arterial noturna e risco de sangramento na angiopatia amiloide. Boa pergunta. A gente não sabe muito como diminuir o sangramento nesses pacientes. A gente tenta evitar que eles façam hipertensão. Então, a gente é um pouco mais agressivo com medicações de pressão arterial do que em pacientes que não têm angiopatia amiloide, embora não exista um consenso que isso seja eficaz, porque o mecanismo de sangramento não é hipertensão, é fragilidade do vaso, mas é possível que se a pressão esteja mais alta, isso seja um facilitador. Então, todas as medidas que combatem a hipertensão, a minha ideia é que elas são interessantes, embora não tenha nenhuma comprovação que isso seja eficaz. Gabriel, uma questão a mais. Alguns artigos falam em reposicionamento de drogas antigas para tratar a angiopatia amiloide, como, por exemplo, metformina. Você tem alguma experiência ou tem alguma opinião formada a esse respeito? No contexto atual, se vale a pena usar essas drogas reposicionadas? Pois é, eu já vi alguns trabalhos sugerindo metformina, eu já vi trabalhos sugerindo cilostazol, mas eu não tenho nenhuma experiência nesse cenário. E talvez eu tenha que ver melhor os estudos para pensar se vale a pena. Eu não tenho feito nada nesse sentido, por enquanto. Obrigado. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Eu não tenho pergunta, Lorena, mas eu me empolguei tanto com a sua aula, Gabriel, que esqueci de dizer que foi uma aula maravilhosa, porque antecipou as respostas de várias perguntas que muitos de nós tínhamos. E eu queria também registrar a presença do seu pai, professor Marcos Freitas, um grande mestre da neurologia brasileira, com quem eu tive a oportunidade de aprender uma grande parte do que eu sei hoje sobre neuropatias periféricas. Professor Marcos, muito obrigado pela sua presença e pelo que o senhor representa para a neurologia brasileira. Obrigado. Você é mais de amizade do que de valorização, mas muito obrigado. Então, acredito que é isso, pessoal. Mais alguém deseja perguntar alguma coisa? Acredito que não. Mais uma vez, então, agradecer aqui a presença, a disponibilidade do Dr. Gabriel com essa aula maravilhosa. E espero que até uma próxima, né, Dr. Gabriel? E agradecer a presença de todos vocês também. Obrigado. Boa noite a todos. Parabéns. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Muito obrigado.